Bom dia para você, seja muito bem-vindo para mais um vídeo devocional, aquele videozinho que você assiste enquanto está tomando seu café da manhã, enquanto está se preparando para ir trabalhar e estudar, aquela pequena semente que penetra o seu coração e vai gerando frutos ao longo do seu dia. E hoje tem uma palavra do Senhor para o seu coração, que está lá em Lucas capítulo 24, que vai dizer o seguinte, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, enquanto conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus aproximou-se deles, começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele é um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, verso 20, os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E hoje nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Verso 25, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. Perguntaram-se uns aos outros, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Particularmente eu gosto muito dessa história, mas muito, aprendi a amar essa história. E ela nos ensina várias lições. Você tem aqui o trajeto que acontece logo após, dias depois de Jesus ter morrido, então eles estavam ali no domingo, Jesus morreu na sexta, eles estavam no domingo, caminhando triste até um povoado chamado Emaús, que ali de Jerusalém para Emaús dava uns 11 quilômetros, então era um pouquinho de chão. E a Bíblia diz que os olhos deles foram impedidos, então aqui a gente pode entender que eles estavam tão tristes que eles ficaram cegos, ou a gente pode entender que os olhos dele sobrenaturalmente foram impedidos de reconhecer a Cristo. O próprio Cristo se aproxima deles e começa a explicar tudo aquilo que Cristo haveria de sofrer. Mas os olhos deles foram abertos em um determinado momento. E esse momento era ao partir o pão. Eles reconheceram quem Jesus era ao partir o pão. E isso é muito significativo. Jesus não se permitiu ser reconhecido como um rei vindo com toda a sua glória libertar Israel. Jesus não se permitiu ser reconhecido operando somente um grande milagre para aqueles 2 discípulos. Ele se permitiu ser reconhecido como Cristo o Messias em uma situação normal, mas que significa muita coisa. Ao compartilhar, ao repartir. Os discípulos foram impactados durante aqueles 11 quilômetros pelas palavras de Cristo. O coração deles queimava ao ouvir as palavras de Jesus sem reconhecer que era Jesus. Mas eles reconheceram o Messias quando ele compartilhou. A nossa fé, irmão, ela é muito mais pautada por aquilo que eu compartilho do que por aquilo que eu recebo.
Você entende isso? O Messias foi reconhecido ao compartilhar. Ao compartilhar, ao partir o pão para dar para eles, os olhos deles foram abertos. E aí Jesus desapareceu. Isso nos ensina muito. Eles estavam tristes, cegos pelas circunstâncias. Os olhos deles foram abertos quando eles lembraram do cerne da fé, daquilo que Jesus mais ensinou, que era sobre compartilhar, que era sobre partir o pão, compartilhar vida, se entregar sem ressalvas. Aquele partir o pão apontava para o sacrifício que Cristo acabara de fazer, sem ressalvas, sem garantias. Um sacrifício, uma entrega extravagante, sem expectativa de retorno. Ele simplesmente se entregou. E ao se permitir ser reconhecido ao partir o pão, é exatamente o que Ele espera de nós. Eu me entreguei, agora eu espero que vocês se entreguem. Eu me entreguei sem garantias, agora eu espero que vocês se entreguem por mim e pelo próximo. Por mim e pelos seus irmãos. Essa é a base da vida cristã. O compartilhar, o vida na vida, o uns aos outros. É isso que é a vida em comunidade. Partir. Eu espero que você tenha sido provocado com esse vídeo. Espero que você tenha sido provocado com essa história, assim como eu também fui. Deixa aí o seu curtir, deixa aí o seu inscrever. A gente se vê no próximo devocional.